pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para fazer um desafio para você. Mas antes de eu falar desse desafio, a nossa sequência de vídeos está chegando ao final. Já explicamos muita coisa para vocês, demos muitas dicas que acredito eu que deve ter agregado valor. E de repente a coisa está funcionando, a sua empresa cresceu. E a gente precisa estruturar isso daí. Normalmente, qual que é o caminho comum para um representante que cresce, que começa a ter um volume alto de vendas e começa a entrar muito pedido? Ele fica numa cilada, que é o quê? Por que esses pedidos estão entrando? A princípio porque ele deve estar fazendo um bom trabalho e está visitando muitos clientes, está prospectando muitos clientes, está sendo produtivo, está fazendo pós-venda, e isso tudo toma muito tempo dele, que é o período de ação, onde ele está na rua, onde ele está no mercado, onde ele está fazendo a coisa acontecer, onde ele está olhando a concorrência, está visitando clientes, está fazendo comprador misterioso, enfim, ele está com várias atividades. Aí chega a noite em casa ou no hotel, enfim, em algum lugar ele tem que parar para começar a implantar os pedidos, que os pedidos estão entrando. E aí esses pedidos tomam tempo para eles serem digitados e tudo mais. Ou, na pior das hipóteses, para ser encaminhado via e-mail para o seu contratante, para uma fábrica ou algo assim. Fora possíveis situações de reclamação, problemas com entrega, prazo de entrega, assistência técnica, enfim, todo aquele pós-venda que você tem que resolver também, e que tudo isso faz com que você saia da rua, faz com que você saia do mercado, com que você esteja diminuindo o seu tempo de visita, de relacionamento, de prospecção. Por quê? Porque você está fazendo o trabalho burocrático, que faz parte de uma empresa de representação comercial. Então, o primeiro passo normalmente é a contratação de uma secretária, de um auxiliar, de alguém para ajudar nesse processo burocrático. Existem representantes que a esposa trabalha junto. Normalmente eles não têm um escritório físico fora de casa. É home office. Então o telefone de casa, telefone fixo de casa, é o telefone da representação da empresa. Quando ligam para ele no celular e não conseguem falar com ele, ligam no fixo, a esposa atende, um filho atende, enfim, e é a pessoa que dá o suporte para ele, ok? Outros não têm essa possibilidade e aí acabam contratando uma secretária, às vezes para trabalhar na própria casa, trabalhar home office na casa da própria pessoa, enfim, ou ele montou um escritório, tem uma estrutura, tem lá uma secretária num ponto físico, enfim, contratado, e está ali prestando. Esse é um passo importante. Por quê? Porque tira das costas do representante todo a bagagem burocrática, ele fica com mais tempo para a parte importante, para a estratégia e para o fazer acontecer, para o operacional na rua, onde ele é o especialista. E essa parte de implantar pedido, atender telefonemas e tudo mais, essa parte mais burocrática, enfim, pagamento de contas, fica por um administrativo fazer, por um auxiliar, por uma secretária, enfim. Isso ajuda muito o representante e acaba sendo um caminho normal. Porém, tem algo que muitos representantes, mas muitos, têm medo, falam mal, reclamam ou dizem que se já está difícil eu sobreviver com esse faturamento, imagina se eu colocar mais gente para dividir o bolo. Estou falando do quê? Preposto. Eu entendo que o preposto acaba sendo um divisor de águas na questão de crescimento, amadurecimento e profissionalismo da representação comercial. Aí eu já começo a enxergar que ele não é mais apenas um empreendedor, um representante. Ele é realmente um empresário que tem uma empresa de representação comercial. Por quê? Porque você deixa de ser autônomo. Quando você é autônomo, significa o quê? Se você saiu de férias, naquele período que você está de férias, você não está gerando faturamento.
Se entrar pedido, não foi por trabalho seu, não efetivamente naquele momento, perfeito? Um médico, ele é um autônomo. Se ele não trabalha, se ele não opera, um dentista é autônomo. Se ele não está lá trabalhando, um pedreiro, ele é autônomo. Se ele não está lá construindo, não gera renda. Então, quando ele para de receber. O empresário não. Ele tem pessoas trabalhando e gerando dinheiro, gerando renda para ele. Se ele tirar férias de 30, 60 dias, a loja dele continuar funcionando, vendendo, os vendedores, gerentes tocando o negócio, tá fazendo dinheiro, ele tá tendo essa renda. Mesmo ele não estando trabalhando, ele estando de férias. Então o representante comercial, na hora que ele começa a montar uma equipe, que ele tem um preposto, 2 prepostos, se ele para porque ele vai sair de férias ou algo assim, ficou doente, tem pessoas fazendo a roda girar para ele. Aí você fala, poxa, mas aí eu vou ganhar menos. Faça a conta. Quebre esse paradigma. Você precisa fazer a conta para você entender o que vai acontecer com o seu faturamento. Você não vai simplesmente dividir metade do que você ganha. Porque pense o seguinte, a partir do momento que você contratou um preposto, ele vai estar assumindo parte da sua carteira. Metade, 30%, 80%, não sei. O que você tem que fazer a conta é o seguinte: a partir do momento que você contratou um preposto, o seu faturamento diminui, o seu pessoal, não da empresa, tá? Então você vendia ganhava R$200 lá, e aí com o preposto você fala, pô, vou dividir meio a meio, vou ganhar R$100. Tá. Só que a sua despesa também vai diminuir e o seu tempo vai sobrar. Então a conta que você tem que fazer quando você coloca um preposto é o quê? Bom, eu vou dividir com ele, então vai diminuir minha despesa, porque parte da despesa que você gastava para visitar aqueles clientes, fazer aquela região, não é mais sua. O preposto vai assumir aquele custo para você, ele que vai bancar aquela despesa. Então você diminuiu o seu custo, você não tem mais aquela despesa, ok? E por outro lado, se você levava 30 dias para visitar aqueles clientes, os que sobraram para você, supondo que seja metade, você vai levar 15 dias. Te sobraram 15 dias, o que você vai fazer nesses 15 dias? Você pode prospectar mais e aumentar sua carteira, porque agora você tem braços e mãos suficiente para poder atender mais clientes, porque chega uma hora que você não consegue, vai te dar uma superlotação. Você tem um máximo de visitas que você consegue fazer num dia, o máximo de visitas que você consegue fazer no mês. Se você já está fazendo sua capacidade máxima de visitas, como que você vai prospectar mais clientes? Você não vai conseguir visitar eles depois. A concorrência vem e rouba, vai embora. Então o preposto ele vai diminuir o seu custo de visita porque ele vai assumir o custo e vai te disponibilizar tempo. E aí você tem que ser inteligente para usar esse tempo da melhor forma possível. Ou planejando melhor as suas estratégias, ou investindo esse tempo agora que sobrou nos seus principais clientes, oferecendo mais coisas para eles, gastando mais tempo com eles. Não entendam que preposto divide ganhos. Não. Preposto divide ganhos? Sim. Só que ele também divide custo, preposto diminui o seu custo e te dá mais tempo. E tem algum bem mais precioso para o empresário do que tempo? Tempo para ele planejar, tempo para ele agir, tempo para ele ter qualidade de vida. Às vezes você vai falar o seguinte: poxa, eu fiz as contas, coloquei o preposto. Sem o preposto eu estava ganhando R$5.000 por mês. Com o preposto eu passei a ganhar R$4.000. Estou perdendo R$1.000. Essa conta pode acontecer? Pode. Aí o que você tem que analisar é o seguinte: esses R$1.000 que eu estou ganhando a menos vai derrubar minha qualidade de vida? Vai fazer com que eu não consiga pagar as minhas contas? Não. Dá para manter o mesmo padrão, essa diferença que teve. Ok. E o que ele te disponibilizou de tempo? Para você poder fazer um curso que você queria, um lazer, aproveitar a família,
aproveitar a filha. Um mês se você quiser tirar férias e ele tá ali fazendo a coisa rodar. Pensa muito nisso estrategicamente. Pode ver, os grandes escritórios de representação comercial que faturam alto, todos trabalham com prepostos. De repente pode chegar um momento que você mesmo talvez esteja atendendo 2, 3 clientes, aqueles muito grandes que são muito estratégicos, e você tem uma equipe na rua fazendo esse trabalho para você. Aí você sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de ser um representante comercial e você vai passar a ser um gestor de representantes. Você vai ter a sua equipe comercial, você vai ter lá seus 3, 4 prepostos e você vai ser o gerente deles, você vai estar gerenciando, fazendo a gestão dessas pessoas. Aí vem uma outra pergunta. Eu já tive dor de cabeça com isso, me colocou no pau, entrou com processo, pedindo vínculo empregatício e tudo mais, é dor de cabeça. Pode acontecer? Pode. Todo empresário corre o risco de receber processo. Vai de você saber até onde você quer chegar, que tamanho você quer ser, o que você quer fazer da vida, enfim. Aí a decisão é sua. Porém, se você fizer tudo de forma organizada dentro da lei, você vai se precaver. Se você vai contratar um preposto, você tem que contratar alguém que tenha empresa aberta, que esteja legalizado, que seja um representante comercial mesmo, tá? PJ, não PF. E aí você faz o seu contrato de preposto com ele. A sua empresa PJ vai ter um contrato com esse preposto PJ. Vai ser um contrato entre 2 empresas. Você vai se amarrar legalmente. Você não quer crescer? Não? Tá bom. Quer crescer? Você precisa trabalhar de uma forma profissional. E aí lembra lá atrás, no primeiro ou segundo vídeo, que eu digo o seguinte: você precisa estar muito bem assessorado. Você precisa ter um contador, você precisa ter um profissional que entende as leis para poder te explicar e te assessorar, para que você possa crescer. Se você for ter medo, esquece. Você não vai crescer. Continue sendo um representante sem preposto, ganhe o seu dinheiro, não tem problema nenhum, é válido, muitos são assim, criaram os filhos, colocaram na faculdade, viveram a vida inteira assim, não tem problema nenhum, ok? Mas se você buscar algo mais, quer ser diferente, quer ter um escritório grande, quer ter uma equipe trabalhando para você, para que você possa ter tempo, qualidade de vida e que a roda gire independente de você, que você possa ficar doente tranquilo, vamos falar assim, você precisa se profissionalizar, ok? Então o desafio que eu faço para vocês é: pensa nessa situação, faz a conta e começa a mirar lá na frente. Ter um preposto pode ser o primeiro passo para você virar gente grande nessa brincadeira, tá bom? Um abraço aí, sucesso!